Mais sabedoria. Ó, tá filmando. Bom, vamos lá. Hoje, então, nós estaremos encerrando, né, o nosso estudo de Malaquias e aplicando a prova. Não sei se eu vou voltar semana que vem, né, mas acredito que o pastor Arão estará dando estudos sobre se não me engano, sobre administração eclesiástica. Não tem, os irmãos depois confirmem com ele, tá ok? Então, agora nós estaremos estudando o último dos livros dos profetas menores, que é o livro do profeta Malaquias. É o que nós vamos estudar agora, nesta hora. Bom, em primeiro lugar, o que nos chama a atenção no livro do profeta Malaquias é o seu nome. O nome Malaquias, o nome Malaquias significa meu mensageiro, que vem do hebraico Maler, que é a palavra hebraica para anjo, significa mensageiro. Maler e Yahu, ou Malek, e no caso significa meu mensageiro. Alguns intérpretes do passado chegaram a dizer que Malaquias não foi uma pessoa, que Malaquias talvez fosse um anjo descido do céu. Aí seria algo muito ao extremo, né? Outros autores colocaram que Malaquias seria um pseudônimo de Esdras ou de Neemias. O que é pseudônimo? É um falso nome. A palavra pseudo significa falso, é um falso nome. Então alguém escreve e dá o nome de uma pessoa famosa. Por exemplo, nós temos hoje um livro que é um pseudônimo. O dicionário Wycliffe não foi escrito por Wycliffe, mas foi escrito por uma comissão de teólogos, mas deram o dicionário o nome de Wycliffe, talvez para homenagear o teólogo do século XIV que deu início à reforma protestante do século XVI. Então ele foi o fósforo que acendeu a chama da reforma, né? Mas então Wycliffe é um pseudônimo, também um pseudepígrafo, falso escritor, no caso, né? Fazendo essa comparação. Então, para esses outros intérpretes, Malaquias então seria um pseudônimo de Esdras e de Neemias. Então, ele não queria a glória para si, aí acabou se identificando assim, né? Então Malaquias, segundo esses intérpretes, tem várias possibilidades, né? Porém, nós acreditamos que Malaquias foi uma pessoa real, um nome próprio de uma pessoa, amparado pela maioria dos teólogos, né? A maioria dos comentaristas das academias teológicas, né? Como o Antônio Gilberto, saudoso pastor Antônio Gilberto, outros mais, Ezequiel Soares da Silva, o Hernando Dias Lopes, né? E outros mais, acreditamos que Malaquias ele foi uma pessoa. Não há razão suficiente para acreditarmos que Malaquias tenha sido um pseudônimo de uma outra pessoa ou que ele tenha sido alguma espécie de mensageiro celestial que apareceu. Seria supor demais, seria forçar muito a barra, né? E aí eu peço para os irmãos abrirem suas Bíblias lá no livro do profeta Malaquias, né? Deixar a Bíblia aberta aí nesse livro, capítulo 1, versículo 1, primeiro irmão que achar ou irmã pode ler, por favor. A palavra do Senhor a Israel por intermédio de Malaquias. Então, algumas versões trazem a palavra peso.
Isso é. A minha versão, que é a que eu estou usando, que é a que eu mais gosto, é que é Almeida Revista Atualizada, usa a palavra sentença. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, no caso, o Reino do Sul, né? O Reino do Norte acabou, por intermédio, já tinha acabado, por intermédio de Malaquias. Ou seja, não é uma palavra palatável de se falar. Não é uma pregação assim, não tem aquela pregação que é mel, tem a pregação que é mel e que é fel, né? Então, geralmente nós gostamos de pregar o mel. O fel, Deus dá, a gente prega, mas a gente prega a gente prega até porque a gente tem que pregar, mas na verdade nenhum pregador ele fica animado, ele gosta de pregar fel, mas ele precisa pregar fel porque é o que a igreja precisa. Afinal de contas, eu usando até as palavras do meu pastor, né, o pastor José Marinho, o que sustenta é fel. Entendo. Por exemplo, poucos gostam de comer jiló. É amargo, sustenta. Poucos gostam de comer maxixe. É amargo, sustenta. Poucos gostam de comer quiabo. É amargo, mas sustenta. Poucos gostam de comer beterraba. Eu não gostava, mas sustenta. E bolo. Oi? Bolo. Boldo, saião, né? É amargo, mas sustenta. Tangerina no limão, é azedo, mas tem vitamina C, fortalece a imunidade. Então, a palavra pesada, é a sentença, é o fel que dá sustância à igreja. A palavra de Deus diz que a profecia, e aí podemos aplicar também a pregação, tem 3 objetivos, né? Consolar, edificar e exortar. Então, essa palavra, nesse livro, Deus usa o profeta para exortar o povo. Esse livro aqui, ele foi, na verdade, o último livro do Antigo Testamento a ser escrito. Há um tempo atrás eu acreditava até que era Esdras, mas eu cheguei à conclusão de que não. E o último profeta, o último escritor do Antigo Testamento foi Malaquias, lá por volta entre 450 a 400 a.C. E que ele teria escrito esse último livro e também exercido o seu ministério. Esse livro contém apenas 4 capítulos. Curtos, né, pequenos, mas é de grande importância para a igreja nos dias atuais, porque ele fala de problemas que nós vivenciamos hoje e que nós até comentamos ali fora, né? Nesse caso, Malaquias é o nome próprio de um profeta que exerceu o seu ministério no passado, né? Contexto. Conforme a gente disse, ele exerceu seu ministério por volta do ano 450 a 400 a.C. Por isso, ele foi um dos profetas pós-cativeiro. No caso, nós tivemos aí uns 3 profetas pós-cativeiro, né? que é Ageu, Zacarias e Malaquias. São os 3 profetas pós-cativeiro. É claro, teve outros livros também escritos depois do cativeiro, como o próprio livro de Esdras e Neemias. Mas de profeta, esses 3. Né? Os comentaristas que acreditam que Malaquias tenha sido um anjo, não tenha sido uma pessoa, é quase igual aquele episódio do Melquisedeque, que alguns acreditam, até onde eles especulam. Algumas pessoas até hoje especulam que ele teria sido Jesus, mas não há, isso aí é esforçar o texto demais.
forçar o texto demais. Melquisedeque. O nome Melquisedeque do hebraico significa rei de justiça. Vem do hebraico. Meler, não confundir com Maler. Maler é mensageiro. Meler é rei. Meler é rei. E Tzedik, Melquisedeque, Meler Tzedik no hebraico, que significa rei justo ou rei de justiça. E aí, Hebreus lá diz que o seu nome primeiro significa rei de paz e depois rei de justiça. Por quê? Porque Meler Tzadik significa rei de justiça e é o seu nome em hebraico. E rei de paz porque ele era rei de Salém, no hebraico, Shalem, significa paz, significa elevado, significa pacífico, né? Alguns intérpretes, até o próprio Rodrigo Silva, acredita que Yerushalayim significa lugar elevado. Para eles, que se fosse lugar de paz, o nome seria Yerushalom, né? Mas aí, em todo caso, o texto diz que primeiro é rei de justiça, depois rei de paz. É porque ele aparece na história e desaparece. Mas só que isso não é motivo suficiente para se acreditar que ele teria sido uma manifestação teofânica do Messias. Assim também como Malaquias. Aí é forçar demais o texto, né? Eu vou conjecturar, não, aí você já está, como diz na nossa linguagem aqui do carioca, já está viajando na maionese. Já está viajando na maionese. Né? É forçar o texto demais. É igual alguém falar que Moisés ressuscitou. Mas peraí, está escrito que Moisés ressuscitou. Mas e se usar a expressão que ele tipifica o Cristo, Jesus? Não, aí sim, porque é bíblico. E Hebreus 7 fala sobre isso. Ele aponta para Jesus, porque assim como o sacerdócio de Melquisedeque, ele é um sacerdócio eterno, o de Cristo também é. E o escritor da carta aos Hebreus, que ninguém sabe quem ele usou essa analogia. Analogia significa comparação, né? Ele disse que sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem de vida, mas tendo sido considerado semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. E lá em um dos Salmos fala a respeito do Messias. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então é forçar o texto demais, né? No caso, Moisés morreu e a Bíblia em lugar nenhum fala que ele ressuscitou. Em Deuteronômio 34 diz que ele morreu e ele foi sepultado por Deus num vale ali em Bet-peor, no sopé do Monte Pisga, no Monte de Moabe ali. E lá em Josué capítulo 1 diz o que? Moisés, meu servo, é Judas que fala que o Satanás queria pegar os ossos dele para... E olha que quando a Bíblia lá em Josué, lá em Deuteronômio, diz que o povo pranteou Moisés por quanto tempo? Quem lembra? Moisés? Sem olhar na Bíblia. 30 dias? Sem olhar. Não, 30 dias foi Abraão. Não, foi o irmão. Abre a Bíblia aí, lá em Deuteronômio capítulo 34, o último versículo. Foi o irmão de Moisés. Arão, que foi 30 dias. 34? 34, último versículo. Pode? Pode. E em toda mão forte, em todo espanto grande que operou Moisés aos olhos de todo Israel. É só isso? Então lê Josué capítulo 1, versículo 1, está lá. Eu sei que está escrito. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Obrigado. Então vejam bem, vamos lá.
Israel prantearam Moisés por 30 dias. 30 dias, Ela acertou. Foi um chute certeiro. Não, eu lembrei do Esse irmão, chute do Arão. foi lá no ângulo, né? Então, depois de 30 dias, Moisés morreu. Deus sepultou ele lá no vale, conforme de Deuteronômio 34. Durante 30 dias, o povo de Israel pranteou Moisés. Depois de 30 dias, aí Deus aparece a Josué e fala, olha, Moisés, meu servo, é... Se Deus falou, que é importante. Portanto, tu farás este povo herdar a terra que eu prometi dar aos vossos pais. Ser forte e corajoso, anima-te. Né? Então, mas vamos lá, continuando aqui, a gente deu uma viajada agora também, mas vamos. Então, o contexto histórico desse livro aponta que Malaquias ele viveu num período em que o templo de Zorobabel já estava de pé. Ele viveu num período em que as reformas efetuadas por Esdras e Neemias já haviam sido concluídas. E ele não faz menção, pelo que me consta, pelo que eu me lembre, do imperador persa do seu tempo. Mas ele ainda viveu sob o domínio persa. Né? Então isso fala o quê? Que após a morte de Esdras e Neemias, o sumo sacerdote, ele colocou uns camaradas, ele colocou como o Sambalate, ou o Gesem, não lembro, para entrar dentro do templo. Então o povo já havia esfriado espiritualmente. Malaquias viveu num período de extrema frieza espiritual, desânimo de fazer a obra de Deus. Um período em que as pessoas pararam de dar o dízimo. Por que pararam? Porque eles achavam a mesma coisa, eles pensavam da mesma forma como nós pensamos hoje. Fulano, olha só os ímpios, não dão dízimo, não creem em Deus, praticam vários crimes, são desonestos e prosperam. E nós que servimos a Deus, que damos o dízimo, somos fiéis, estamos passando por esse período. E aí Deus explica o porquê. Então este período foi um período de profunda frieza espiritual. E o profeta, ele vai profetizar, exortando o povo de Israel a se voltar para Deus, a ter fervor espiritual. E aí vem o estilo do livro. Esse livro, ele tem o estilo de um diálogo, é uma conversa entre Deus e o povo, diferente de Abacuque, que a conversa entre Deus e Abacuque começou com Abacuque. Abacuque pergunta, Deus responde. Malaquias não, é Deus falando, o povo vai e pergunta, mas por quê? Aí Deus vai e diz o porquê. É como se fosse uma audiência judicial, é como se fosse um julgamento. É um julgamento. Aí conforme diz aqui o versículo 6, o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Aí Deus responde, ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. E ele repete isso outras vezes no livro. Ou seja, esse diálogo, vós me desprezais. Em que te desprezamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Aí roubar, claro, que aí eu estou misturando. Roubais a Deus e vós perguntais, em que te havemos roubado? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. É um diálogo, é um julgamento. Deus julgando o seu povo.
Esse é o estilo desse livro. Eu me recordo até essa questão que está e dos louvores no verso 6 aí. Se eu sou pai, cadê minha honra? Questão 2 dos louvores, trocando as palavras. Tira a expressão Senhor de você. Assim, perdoe os irmãos aqui. Sim, se concordo. Respeito minha, mas será que estão num grau muito de intimidade com Deus no tempo de hoje para a gente estar chamando Deus de você? Quem teve mais Perdoe os intimidade com colegas Deus aqui. do que Moisés? Moisés chamou Deus de você alguma vez? Eu não lembro. Se os irmãos lembram aí, os irmãos falam. Até a questão da teofania. Um anjo, meu Senhor. Por mais que nós temos liberdade de falar com Deus, né? Mas não dá Direito. direito de chamar. Só chegar no monte e gritar, você me ouve aí de cima. Eu gosto muito. libertinagem. Mas o Xuxa, o carinha lá de cima. Uma questão que a gente. E dizem, não sei se é verdade, mas dizem que. Não, isso eu não vou falar não, está sendo legal. Está sendo gravado. Mas bate com o que está acontecendo, Sim, com o que está sim, sendo bate. falado aí. Presbítero Reinaldo, o senhor está falando aí que Malaquias então ele estava profetizando para o povo. Não seria uma classe específica dos líderes espirituais? Não apenas, não só. Tem hora que ele fala para sacerdotes, mas tem hora que ele fala para o povo. Capítulo 13 ele fala para o povo. Quem dá dízimo? O povo. A sacerdote também dá o dízimo dos dízimos, assim como os pastores também dão o dízimo dos dízimos. Mas aí ele está falando para o povo. Corta aí, corta aqui, velho. Né? Então, vamos estar entrando então para o conteúdo do livro. Primeiro, repreensão contra a mornidão espiritual. Não tem? Não tem quando a gente chega na igreja e fala, estou cansado. Não vou para a igreja não, que canseira, meu Deus. Não tem? Hoje eu não vou para a escola dominical não. Poxa, acordei cedo a semana toda. Estou cansado. Vamos ler aí. Malaquias capítulo 1, versículo 6 a 8. Vou pedir por gentileza para o nosso irmão Rodrigo, né? Rodrigo? Não, é o Alex. Capítulo 1, versículo 6 a 8. Pastor Reginaldo, versículo 13. Aí já adiantando, Evangelista Everton, capítulo 2, versículos 10 a 16. Presbítero Rafael, capítulo 3, versículos 1 a 5. E a nossa irmã Verônica, capítulo 6, versículos 1 a 12. Né? 3, 6, 12. Podemos? Pode. Vamos lá. O filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E, se eu sou o pai, onde está a minha honra? E, se eu sou o senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome e dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível, porque quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não faz mal, e quando ofereceis o coxo ou enfermo, não faz mal. Ora, apresenta-o ao teu príncipe, terá ele agrado em ti, ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Então, ou seja, mornidão espiritual. Hoje tem culto, eu vou chegar às 8 horas, vou assistir aqui o jogo do Flamengo, entendeu? Chegar na igreja 8 horas. Deus não vai se importar com isso não. Quando eu era jovem, solteiro, tinha duas famílias que só chegavam na igreja todo dia de semana, tá? De domingo chegava na hora certa. Dia de semana chegava na igreja às 8 horas. Todo culto as irmãs chegavam na igreja às 8 horas. Sabe por quê? Para dar novela. Novela das 6 ou 7, sei lá. Vai ver novela. O pior de tudo é que ainda o dirigente, ou seja lá quem está na direção central, dá oportunidade ainda. Então,
Eu estou falando coisa aqui, eu tenho até que dar uma maneirada por causa do, né? Não, Mas é verdade. Mas citou a pessoa? Não. Você deu exemplo. Eu me recordo de um tempo nos cursos de doutrina, pastor, irmãos, ó, rever um assunto aqui. Chegar na igreja 10 para as 7. Se chegar 7h30 aqui, não tem uma outra oportunidade. Aí só tinha que se esforçar para chegar 10 para as 7, 7 horas no máximo. Isso aí. Por quê? Tem irmão que eu sei que tem, que deixa de ir para o culto ou chega no culto atrasado por causa do jogo do Flamengo, por causa do jogo, sei lá, da seleção brasileira, entendeu? Assim, por causa de filme. O mundo do espiritual vai entregar de qualquer coisa. Um povo que tem esse carro de chegar atrasado é músico. Isso que eu falo agora. Músico. Essa Não, lá na igreja tem um negócio lá, o pastor. O músico não anda com Bíblia, chega atrasado e quer afinar o instrumento na hora do Músico culto. não é crente. Não, lá na igreja não pode não. O pastor colocou lá que para eles afinarem É música, né? tem que chegar cedo. Ainda bem que nós temos o presbítero Antônio Carlos, mas outros músicos também procuram chegar cedo. Né? Tem um rapaz lá, que ele chega cedo, ele afina o instrumento, para depois. Não é só o presbítero Antônio Carlos não, os outros irmãos também. Né? Aí, mas veja bem, nós temos que entregar a Deus o nosso melhor. Sim. Ou seja, o nosso culto, eu sou uma pessoa assim, não sei se com os irmãos acontece a mesma coisa. Eu assisto filme. Já assistiu o filme de ação? Experimenta uma coisa, você fica assistindo filme de ação, se arrumando, ouvindo filme de ação. Você vai chegar na igreja e vai ter uma dificuldade tremenda para se ligar no culto. Porque como sua mente estava ligada ali, você só vai estar lembrando o estilo, que eles tomam lá. Mas quando você começar a se arrumar, ou ainda antes de começar a se arrumar, desliga a televisão, bota um louvor e começa a adorar. Ou bota uma pregação e começa a meditar na palavra. Quando você chegar no culto, entregue a Deus o seu melhor. Comece o culto em casa. Não que o culto vai ser em casa sempre. Comece em casa e chega na igreja, você continua com o culto. O ideal é a gente chegar na igreja cedo e sair depois da bênção apostólica, salvo algumas exceções. Quais exceções são essas? Por exemplo, se há alguma irmã da igreja cujo marido não é crente, e esse marido ele impõe o horário para essa irmã chegar em casa até 9h30. Eu acredito, e para mim, na minha opinião, é falta de ética todo culto terminar 10h30, 11 horas da noite. O Espírito Santo. Então, a Bíblia diz que Deus, Ele quer que nós façamos tudo com ordem e decência. O que é ordem? Começar na hora certa, terminar na hora certa. O que é decência? É a reverência. Então quer dizer que eu faço errado, eu erro, eu faço a irmã apanhar em casa, o marido, sei lá, Ser xingado. ou o filho, né? E ainda coloca a culpa no Espírito Santo. Que história é essa? Eu boto culpa no pastor. E as consagrações que é para terminar 10 horas da manhã, vai até 1h da tarde. Então, Eu tenho um ponto de vista em relação a isso aí, por exemplo, costuma ser muito assim a Assembleia, do meu ponto de vista. tranquilo. Do tipo, a igreja, a Assembleia de Deus de Fulano de Tal está tendo festa. Várias igrejas são convidadas, correto? Se está tendo festa, se vai dar oportunidade, dê oportunidade quem está vindo de fora. Quem está dentro, não vejo a necessidade de dar oportunidade. Por quê? Vai começar às 7 horas? Qual a programação? De começar às 7 horas e terminar às 9. Programação, já começa por aí. Ordem. Correto? Ordem. 7 horas. Oportunidade é só para a igreja convidada. É um conjunto que veio da igreja de fulano de tal. Da casa é no dia de culto normal. Próxima, né? Sim. Isso. Tem igreja que tem festa que parece
só canta. É sério. E na hora da palavra, é 5, 10 minutos. Também não concordo com isso não. Tu tá entendendo? Prioridade é a palavra. Sim. Também não concordo com isso não. Vai dar oportunidade para fulano de tal. Fulano de tal vai ler um versículo e começa a dar uma saudação e leva 5, 8 minutos. Aí dá oportunidade para outra pessoa vai cantar e vai cantando e vai indo, vai se estendendo. Irmão Alex, eu vou falar uma coisa pro irmão. Eu fui doutrinado assim, desde jovem. E no ministério onde eu congregava, que também é um ministério muito bom, que é a Assembleia do Ministério da Oração, de Jardim Catarina, do pastor José da Silva, eu aprendi o seguinte. E na Central de Manilha, a Central de Manilha mantém o mesmo ensinamento. Saudação, no máximo estourando 3 minutos. Palavra, no máximo estourando 5 minutos. Se você recebeu a oportunidade para cantar, a não ser que você peça e o dirigente te permita, você deve cantar. Recebeu a oportunidade para dar uma saudação, dê uma saudação. Entendeu? Eu, por exemplo, já fui convidado para cantar. Eu cheguei lá e falei, olha, irmãos, eu queria pedir permissão aqui, pedir perdão em primeiro lugar, também permissão para dar uma palavra, porque eu não tenho uma voz educada para cantar. Eu não consigo me manter num tom. Né? Então eu gostaria de dar uma palavra. Né? Esse é o ideal. Então, para Deus, nós devemos entregar o melhor. Continuando, pastor Reginaldo, o versículo 13. Esse é o versículo que eu gostaria que os irmãos se atentassem, um deles, para esse versículo. E dizeis ainda, eis aqui, que canseira, e o lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o que foi roubado, e o coxo e o enfermo, assim trazei a oferta. Aceitaria eu isso de vossas mãos? Diz o Senhor. Então, que canseira. Já aconteceu isso com os irmãos? Estou cansado. Hoje os irmãos já ouviram? Assim, é claro que a gente que trabalha, a gente fica cansado mesmo. Mas ter ânimo para ir para a igreja é sempre bom. Assim, eu também sei que não é legal, esse dia eu estava até conversando com o presbítero Rafael, não é legal a gente ir para a igreja e ficar dormindo, cochilando no púlpito, né? Mas se os irmãos puderem ir para o culto, é bom mostrar fervor em adorar. Adore, como tem gente que adora assim, ó. Ao Rei dos Reis, consagro. Está sem ânimo, assim, não. Eu até danço. Não, ao Rei dos Reis, consagro. Todo. Canta com força para Deus. É para Deus. Com vontade. Eu costumo dizer que o louvor é uma serenata, já viu? Lembra? O Chaves que tem lá o professor Girafales fazendo serenata para a Dona Florinda, né? Então, o culto é uma serenata que nós fazemos para Deus. Cante para Ele. O cantor, ele não está cantando para a igreja, ele está cantando para Deus. Se ele estiver cantando para a igreja, ele está no lugar errado. Ou ele aprendeu errado. Tem que cantar, não está cantando para a igreja, está cantando para Deus. O pregador, é claro, ele prega, vem de Deus para a igreja, né? O louvor é o contrário, o louvor é da igreja para Deus. E a pregação é de Deus para a igreja, né? Então isso é muito importante, nós nos dedicarmos para entregarmos o nosso melhor para Deus. Não é o pior, não é o que sobra, é o nosso melhor. Na hora de estudar a palavra, de orar, não espere sobrar tempo, porque não sobra. Tem que tirar um tempo. Tirem uns minutos, quem puder, umas horas, para estar adorando, para estar orando, para estar estudando a palavra de Deus todos os dias. Todos os dias, tire uns minutos, quem puder, umas horas, para um tempo de oração e um tempo de leitura e estudo da palavra de Deus. Porque sem isso não haverá crescimento espiritual.
e nem conhecimento na palavra. Ler a Bíblia e orar deve ser não apenas um hábito, mas um compromisso de todo cristão. Porque quando a gente vai para a igreja espera receber de nós alguma coisa. Mas se nós não oramos e não estudamos a Bíblia, o que nós temos para oferecer à igreja? Chega lá na frente e fala, não tem nada para oferecer para os irmãos. Tem irmão que fala assim, hoje é tudo a mais da revelação. Então, né? É o crente Kodak, né? É, Que é revelação, filho. Melhor ficar em casa. É o crente Kodak. meu Deus. Vamos lá então. Número 2, repreensão contra a infidelidade. Capítulo 2, versos 10 a 16. Evangelista Everton Lacerda. Everton Lacerda não é? É Lacerda mesmo, né? Everton Lacerda, pode ler, por favor. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Porque nós havemos aleivosamente uns para com os outros, profanando o pacto de nossos pais. Judá se tem havido aleivosamente em abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. O Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isto, o que vela e o que responde, e o que oferece dons ao Senhor dos exércitos. Ainda fazer isto, cobrir o altar do Senhor com lágrimas, de choros e de gemidos, porque ele não olha mais para a oferta, nem a aceitará com prazer da vossa mão. Todavia perguntais, por quê? Porque o Senhor... Qual o diálogo aí? Porque o Senhor tem sido testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, para com qual procedertes deslealmente, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Obrigado. Olha só, o povo de Israel daquele tempo, o povo de Judá, os irmãos lembram que na época de Esdras fez com que eles repudiassem, mandassem de volta para a casa do pai e da mãe as mulheres estrangeiras. Porque o crente, ele não casa com ímpio. O irmão que está no processo da espera. Tô na luta. Está na luta. Né? O crente, ele não casa com ímpio. Ele não casa com pessoas de outra religião. O crente, ele casa o homem crente deve namorar e casar com uma moça cristã. Uma crenta. E a moça cristã, da mesma forma, casar com um rapaz cristão. Você é da mesma fé. Da mesma fé. Não, a Bíblia não proíbe se for de denominação diferente, mas, se possível, da mesma denominação, mas, né, se for de outra denominação, amém. O importante é a pessoa ser serva de Deus também. Né? E olha só, o texto diz que o povo foi desleal com a mulher da sua mocidade. Sabe o que estava acontecendo na época? A mesma coisa que acontece hoje com alguns líderes. Ela casava-se quando ele era novo, casava-se com uma jovem. Quando chegava a uma certa idade, a jovem já não era mais jovem, nem ele era mais jovem. E já era uma pessoa de 35, 40 anos, e a moça também já não tinha aquele corpinho mais da época da juventude. Aí sabe o que o camarada fazia? Mandava a mulher embora e casava com uma novinha. Não é a mesma coisa que acontece hoje? Por quê? Porque eu também não descarto a hipótese de algumas pessoas, tanto irmãos quanto irmãs, terem uma certa idade, mas têm aparência de jovem. Eu conheço algumas pessoas que têm mais de 40 anos, parece que tem 20 e pouco, 30 anos. Oi. Olha nós aí. O irmão também não parece ter a idade que o irmão colocou. O irmão parece que eu daria mais ou menos 30 anos para o irmão, né? Não estou querendo encher sua bola. Não, sim. Quem está em Cristo
pensamento aí concordo e tá certo isso aí mesmo. O crente tem que casar com o crente, tá certo. Mas enquanto o irmão fazia aí, eu lembrava de Oséias. Deus falando com Oséias. Então, Não é? bem lembrado. Na hora Só que a questão de Oséias era outra outra. coisa. A mulher de Oséias, Gomer, segundo alguns autores, ela não era uma prostituta assim como nós conhecemos hoje. Ela era uma concubina, ela era uma prostituta concubina, ou seja, ela pertencia a um senhor e esse senhor mantinha relações com ela. Como se fosse um amante? Como se fosse, mais ou menos um amante. Por quê? Mas Abraão não dormiu lá com Agar. Mas a diferença, porque Abraão dormiu com Agar, mas com o consentimento de Sara. Jacó dormiu com Bila e com Zilpa, que Bila era concubina de Raquel e Zilpa era concubina de Lia, mas com o consentimento da esposa. Havia leis no passado, inclusive essas leis foram descobertas por arqueólogos, foram escritas em tabuinhas de argila, na forma de cunha cuneiforme, em que existia que quando o homem casava-se com uma mulher e a mulher não podia dar filhos para ele, se ela tivesse uma serva, ela poderia oferecer a serva ao marido para ela ter filhos do marido, mas o filho da serva não seria considerado filho da serva, seria filho da senhora. Seria um filho adotivo, mas Seria filho da era senhora. como se hoje eles fazem a barriga de aluguel, um casal que não pode ter filho. Isso, mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos, Se exatamente. aproxima aí. E isso é quando era consentimento, quando era consentido pela mulher. Neste caso não era consentido, então não é assim, da forma como nós pensamos. Então ela era, segundo esses autores, ela era uma concubina, ela era uma prostituta concubina, ou seja, pertencia a um senhor que mantinha relações com ela. Então Deus mandou Oséias casar-se com ela. Então ele casa-se com ela, tira ela nessa explicação, né? Tira ela do convívio daquele senhor que estava oprimindo ela e casa-se com ela. Só que aí ela acaba depois sentindo falta, né, de ter relações com outros homens. Ela vai ter relações com outros homens, mas ela não era prostituta a princípio, assim, da prostituição como nós conhecemos hoje, né? Essa prostituição, eu entendo aí, é na parte espiritual, traiu a Deus. Isso. Era uma forma didática, porque no caso de Oséias fez isso, para que quando alguém chegasse para Oséias e perguntasse: poxa, Oséias, você casou com Gomer, mas Gomer é prostituta, por que você casou com ela? Por que você recebeu ela de volta? Ela vai e depois volta, né? Ele disse: olha, porque é a mesma coisa que vocês fazem. Fazendo com Deus. Vocês fazem com Deus a mesma coisa. Vai com outros deuses, depois volta Para adorar a Deus. Deus. É a mesma coisa que vocês fazem. O irmão citou esse caso o caso quando eles chegassem a uma certa idade, o irmão repudiava aquela mulher e procurava uma outra nova. No caso, se tivesse filhos, Então, os filhos iam com elas. os filhos iam com as mulheres. E aí depois o trato ali das senhoras com filhos, dos órfãos e senhoras com filhos. Não iria pesar também no ministério depois? Traz um certo peso, tem que tratar ali da Mas mulher. isso quem fazia eram os homens de Israel, não era o profeta em si. Aí não seria entrar um peso então para os sacerdotes, tem que cuidar. Apesar que também a coisa já estava Também. pesada, mas seria um peso mais para o Eu acho que na sacerdote, né? cultura na época, e também tinha a lei, aquele homem que não gerasse filho junto com a sua companheira, tinha a lei que permitia, porque ele era considerado, Estéreo. era considerado tipo amaldiçoado, né? E No de caso quebrar do essa homem. maldição, Ou no caso da mulher, a do mulher era homem, considerada amaldiçoada. nem tem lá em 1 Samuel lá no início ali, é sobre isso daí, justamente. Eu já Entendi. estudei sobre uma questão disso aí. Tinha uma Porque- lei que permitia isso. Sim, para- porque vamos supor, o homem repudia a mulher, dispensa ela com o filho, não, vai embora, vou traz de outro numa nova. Aí Então, a mulher ficava largada ali.
Vocês já, Teria que arrumar um Vocês jeito já- de sustentar. verdade. Vocês já repararam que alguns, eu sei que eu volto a dizer, não são todos. Eu também acredito na possibilidade da pessoa, da irmã, já ter uma certa idade, mas a pele não demonstra, né? Sim. Tem irmão, graças a Deus, tem irmãos e irmãs que o tempo passou, mas o rosto, o corpo permanece igual a 20, 25 anos atrás. Mas já repararam que alguns líderes têm 40, 50 anos e a esposa tem 20? E que muitas das vezes ele largou a mulher lá, que casou com ele na juventude, para ficar com outra mulher mais nova? Era o que estava acontecendo aqui. Fosses infiéis com a mulher da tua mocidade, ou seja, casaram com a mulher na juventude. Quando a mulher chegou a uma certa idade, ele abandonou para casar com a mais novinha. A Bíblia aqui fala que era um costume, né? Era um costume da época, esse ato do homem, né? Tem a mulher engravida, ele poderia ter outra, assim, é um costume. Sim. Eu entendi. Era um costume não sancionado por Deus. Isso estava nas leis na lei dos caldeus. Isso. Eu entendi o irmão falando que era no caso do homem ser estéril, mas a mulher ser estéril. Isso, Sim, isso estava, conforme eu falei anteriormente, reexplicando. Foram encontrados pelos arqueólogos ali na região do atual Iraque, tabuinhas de argila, tabuinhas feitas de barro, e a escrita era em forma de cunha mesmo, por isso era chamada de cuneiforme. E ali os arqueólogos, eles leram, são tabuinhas de argila, mais ou menos assim, ó. Aí cada uma dessas aqui representa uma letra ou uma palavra diferente. Aí vai até aqui assim mais ou menos. Os arqueólogos conseguiram decifrar isso aqui, sabe como? Eles encontraram a pedra Roseta. Embaixo escrito em grego, no meio, se não me falha a memória, escrito em hieróglifo, e em cima escrito, tem até mais ou menos esse formato mesmo, escrito em cuneiforme. Aí os arqueólogos descobriram que o que está escrito em grego é a mesma coisa em hieróglifo e a mesma coisa em cuneiforme. Aí um estudioso do século XIX chamado, só me lembro do sobrenome dele, Champollion, ele conseguiu decifrar. Ele pegou o grego, que é conhecido, né? E aí conseguiu decifrar o hieróglifo e o cuneiforme. Eles conseguiram ler essas tabuinhas de argila. E nessas tabuinhas de argila estava escrito exatamente isso. Mais ou menos isso, né? Estava escrito isso, mas eu não posso afirmar que está na mesma palavra, mas estava afirmando isso aqui que eu vou falar agora. Quando o homem se casar com uma mulher e essa mulher for estéril e não puder dar-lhe filhos, o homem poderá, com o consentimento dela, dormir com a sua concubina. E o filho não será da concubina, mas será da esposa legítima. E também sim, que o homem poderá casar-se com uma outra mulher, né? Aí uma bigamia. Então não tinha assim esse costume, essa lei, né? Mas então, fala alguma coisa? Nessa situação assim de uma concordar que o esposo durma com o outro, com o consentimento dela, não é um adultério? Não seria um adultério? Na época não. Não, era só para conceber. Na época não. Ou seja, seria Deus, se ela não isso, se Deus for o consentimento tolerava, veja bem, Deus tolerava isso, não era o ideal de Deus. Deus criou uma Eva para um Adão. Sim.
Então Deus tolerava isso. Está entendendo? Então era um costume da época. Da mesma forma, bom, enfim, para evitar dar muita volta, na época não era considerado prostituição, mas era um costume normal, que Deus tolerava. Será que eles ficavam nessa situação achando que estava debaixo de assim, uma não palavra de Deus? Porque por a Bíblia dizer crescei-vos e multiplicai-vos, talvez eles ficavam só dizendo, não, a gente tem que cumprir a palavra, algo do Ou tipo também assim. tem a promessa de Abraão, sim. será grande a sua descendência. Sim, porque ele diz assim também. Se não tiver filho com a minha esposa, quando você tiver oposta com a outra, para manter a promessa Eles sobre Abraão. procuravam se enquadrar naquilo que Deus já havia. Exato. Então veja bem, continuando. Deus disse o quê? Foste fiel à mulher da sua mocidade. Não as mulheres da tua mocidade. Então o casamento é uma união monogâmica, um homem para uma mulher. O casamento é uma união eterna. É até que a morte vos separe. Onde Deus é testemunha. Isso aí. Principalmente, né? Isso aí. Da bênção e Eu sou testemunha que tu fostes infiel com a mulher da tua mocidade. Então, pense bem em casar. Ih, pastor, já fui casado 2 vezes. Amém. Amém. Fui casado Então, 2 ou vezes, seja, errei. então já está calejado já, né? Ah, Amém. Mas, continuando. Então, a Bíblia diz o quê? Que o casamento deve ser uma união de amor, deve ser uma união eterna. O casamento deve ser uma união voluntária. A mulher também tem que querer, desejar, né? E é recíproco. O casamento é uma união monogâmica. E aí, no livro de Malaquias, tem alguns princípios para o casamento. Vamos lá, vamos avançar para a gente poder partir para a prova daqui a pouco. O Messias em Malaquias, capítulo 3, versículos 1 a 5, é o presbítero Rafael. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá a seu tempo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como o ouro e como a prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça, e a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o jornaleiro, e pervertem o direito da viúva, e do órfão, e do estrangeiro, e não temem, diz o Senhor dos Exércitos. Fala para favorzinho, lê também o capítulo 2, versículo 17. 2, Que é o 17. versículo anterior ao versículo 1 do capítulo 3. É isso. Enfadais ao Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis, em quem enfadamos? É isso? Isso. Pode ler, por favor. Nisto que dizeis, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada, ou onde está o Deus do juízo? Podemos pecar que Deus não vai corrigir não. Mas aí vejam bem, aqui ele fala sobre o mensageiro e fala sobre o anjo da aliança. Esse mensageiro, ele é o Elias, prometido, que se cumpriu em João Batista. E o anjo da aliança fala do próprio Messias, fala do próprio, no caso do anjo da aliança aqui, a palavra anjo significa mensageiro, né? Eu lembro que a palavra mala, ou malá, que nós falamos, significa mensageiro, né? E no caso no grego é angelos. E aí aportuguesaram a palavra angelos, aí ficou anjo.
Então, quando fala anjo, fala de mensageiro. Então, por exemplo, o anjo das sete, só para comparar, os anjos das 7 igrejas da Ásia. A melhor tradução ali seria os mensageiros, os 7 mensageiros das 7 igrejas da Ásia. São quem? São os 7 pastores. São os 7 mensageiros, né? Seria a palavra mais correta ali, porque não se fala de ser celestial. Porque quando nós, em nossa mente finita, lemos anjo, nós pensamos que é um ser espiritual, um ser celestial. Não. Em Apocalipse trata-se de pessoas. Então a tradução mais adequada seria as 7 estrelas são os 7 mensageiros, que são os mensageiros das 7 igrejas, ou seja, os 7 pastores, né? Então aqui é a mesma coisa, é o mensageiro da aliança. E Jesus, ele leu lá na sinagoga de Nazaré, aliás, exatamente, sinagoga de Nazaré. Ele leu o livro do profeta Isaías, capítulo 61, que ele diz que ele veio anunciar o ano aceitável do Senhor, o ano da graça do Senhor. Então, Jesus, nesse caso, é o anjo ou o mensageiro da aliança. E o meu mensageiro, ou seja, o que vai preparar o caminho diante de mim, é o próprio João Batista. Mas aí, nessa tradução que o irmão falou que talvez não se encaixa bem como anjo, não é? Mas é devido ao quê? Que o irmão vê o anjo como um ser superior ao homem. Mas o anjo é um ser superior ao homem. Mas é porque quando nós lemos a palavra anjo, a princípio, agora que nós já estamos um pouquinho calejado, é claro que nós sabemos aí que Apocalipse se trata de pastores, né? Mas quando nós somos novos convertidos, nós vamos entender que é anjo mesmo, principalmente que Apocalipse é um livro que tem muitos símbolos, né? Nesse caso, a tradução mais adequada são 7 mensageiros. Mas quando o anjo repreende João, que João queria adorar ele, ele diz, eu sou o teu conservo, ou seja, na mesma... Mas aí já não é anjo mais mensageiro, pastor, já é anjo mesmo, ser celestial. Então, que era outro. Então, não, Já é outro anjo. é por isso que eu estou falando. Você falou como que a tradução não encaixa bem para o anjo ser, né, além do que é o ser humano. Mas quando João decidiu adorar o anjo falou que era conservo de João. Não me adora porque eu sou teu conservo. Mas ou seja, é questão de adorar. Ele quis reverenciar ali o anjo e tal. Sim, mas aí ninguém deve adorar anjos, sim apenas a Deus. Por mais que os anjos sejam superiores aos homens, que a Bíblia diz que eles são superiores aos homens em força e em poder, né? Porém, nós não devemos adorar anjo. João talvez entrou em algum êxtase por estar diante de uma visão celestial e acabou quase pecando, ainda bem que o anjo repreendeu, né? Porque, assim, eu sempre entendi assim, todos nós somos servos, assim, é claro que a gente não... Mas é simples fato de que o anjo vai fazer o que é a vontade de Deus. Sim. E nós nos apresentamos também para fazer o que é a vontade de Deus. Quando Só não o somos Espírito nós. citou que os anjos têm mais poder e tal, enfim. Certa vez os discípulos ficaram meio assombrados com o que Jesus havia dito, e Jesus falou assim, não fica assim não, porque obras maiores do que essa vocês vão fazer. Entendeu? Então assim, eu vejo assim, eu não consigo ver assim essa distinção, uma vez que nós somos servos. A única diferença é o seguinte, que eles foram criados apenas para adorar. Não tem preocupação, não tem... Mas a Bíblia não diz que eles são superiores a nós em força e em poder? Sim, eu não estou confrontando, é só para abrir entendeu? É só para abrir mesmo a mente para poder ficar... Só uma pontuação, dois pontos interessantes. Quando João está diante do anjo, se o anjo também ele coloca superior a João, já ia fortalecer a questão da adoração mesmo. Né? Acho que isso é um ponto a pensar. E outra coisa,
essa superior em força e poder e estruturar os anjos. Você vê a estrutura dos anjos, que é caído, que é maior que a nossa. Até os anjos caídos, inclusive, a estrutura dele é muito maior que a nossa. É questão estrutural. E aí são duas linhas. Não é espiritual, né, pastor? É questão É estrutural. estrutural, porque são linhas diferentes. Você vê a questão dos anjos querer fazer o que nós fazemos, tá? Porque nós temos esse privilégio. Porque demônios são os caídos, né? São os caídos. Então, pensando estruturalmente, vou pisar a cabeça do diabo, você não tem a cabeça de ninguém, o cara ele vem e detona. Que ele é mais forte. Sim, ele é mais forte. Então, estruturalmente falando, eles são superiores. São criaturas superiores. Assim como nós fomos criados como os animais, mas nós somos superiores aos animais. Que a cobra vem, pica, sei lá o quê, que a gente corre, que o elefante é forte, não, mas nós somos superiores aos animais. Até por questão de raciocínio. E os anjos também, por questão até de inteligência também, a gente não tem o alcance que o anjo tem. Assim, é outra estrutura física, é outra complexidade, é outra. Talvez, chegar no céu, daí é outra coisa que pode debater depois, né? A gente pode até ficar nivelado, mas hoje eu vejo realmente que tem esse diferencial. Eu vejo assim, não o anjo com esse alcance, mas é o alcance que Deus concede, como pode conceder a nós. Também, Deus pode nos dar algo, por exemplo, eu já tive experiências aí que até no momento eu não entendi que era Deus me revelando. Mas passou-se alguns dias eu vi, poxa, Deus me despertou isso e eu não. Aí isso foi um pouco interessante. Entendeu? A gente, Deus concede, os anjos Deus já concedeu. Essa é a diferença. Entendeu? A gente ainda corre o risco de perder pelo pecado, pelo livre-arbítrio. Não é o Os anjos não. Os Os anjos anjos já não concedem, já têm. têm. Então eles são superiores. Que eles, apesar de ter aquela queda que houve lá em cima e tal, mas os anjos já têm uma concessão pré-concedida por Deus, já são. E nós vamos ser ainda. Né? Hoje eu venho pela misericórdia. Hoje eu estou lá em cima, estou na manhã, já fui para a cachaça, Deus me buscou novamente. Os anjos não, os anjos estão. Então por isso que eles já estão num ponto hierárquico maior que a gente. É verdade. Eu enxergo a superioridade Perdão, dos presidente, anjos. nós precisamos voltar para cá, hein? Não, tá tranquilo. Eu chego aqui, mas. Não, tranquilo. O debate é porque a gente ainda pretende dar prova hoje. E Deus não? Deu ainda não. E essa questão dos... Mas qualquer coisa a gente vem semana que vem, da semana que vem, você que sabe. Não. Só isso aqui para fechar. Não. Eu vejo a superioridade dos anjos na esfera que eles habitam. Aham. Que eles habitam. Aí eu vejo a superioridade deles. E essa questão da purificação dos filhos de Levi, aí já está falando de sacerdócio de novo? Não. Para os Essa sacerdotes. maior questão consegue ser fazer coisas. Mas Então, você vê falou assim, que... ó, se eu pudesse, eu mandaria uma legião de anjos. Isso. Depois ele fala assim, mandando vir um exército de homem para resolver isso aí. Mas então, vamos adiantar aqui, depois a gente volta para esse assunto. Sobre Messias, o presbiteriano falou, sobre, né? Foi bom, né? Agora, irmã Verônica, diz 3. capítulo 3, versículo 6 a 12. Esse aqui é o calcanhar de Aquiles. Acredito que aqui não tem ninguém seminarista, tem que ser dizimista por natureza, né? Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, o filho de Jacó, não sois consumido. Desde os dias de vossos pais, pois desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos para mim, e eu tomarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tomar? Roubará o homem a Deus? Olha o diálogo aí. Em que haveremos? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis, Olha o diálogo em do que te roubamos? Vós dizemos, nas ofertas alçadas, com maldição, Peraí, nos dízimos e nas ofertas alçadas, correto? nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais, a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro,
para que haja mantimento na minha casa, e depois fazeis prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, é a vide no campo, vós não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos, e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Obrigado. Então, vejam bem, sobre o dízimo. O dízimo, ele não vem da lei. O dízimo é anterior à lei. A lei foi promulgada por Moisés em 1500 a.C., lá ao pé do Monte Sinai. Abraão já dava o dízimo há mais ou menos 2000 a.C. Ele deu a Melquisedeque. Jacó também, mais ou menos uns 800 anos antes, talvez menos, talvez mais, antes de Moisés, ele também disse que se Deus fosse com ele, lhe desse prosperidade lá na terra de Labão, ele daria os seus dízimos a Deus. Então o dízimo não é da lei. Aquele que diz e que pensa que o dízimo é da lei, está errado. Outra coisa, essa história que falam por aí que só o judeu dava dízimo também é uma mentira. Porque os egípcios também davam dízimo, que era uma forma de imposto. Os livros de história falam sobre isso. Os egípcios davam dízimo. Então quem disse que o dízimo é um costume só dos judeus? E quem disse que o dízimo é só do Antigo Testamento? O dízimo também deve ser um dever da igreja, mas eu costumo dizer que o dízimo ele não deve ser uma obrigação. Não dê o dízimo por obrigação, mas dê por amor à obra de Deus. Porque quando você dá por obrigação, você dá... Estou precisando tanto, mas tá bom. Vou até fechar o olho. Tá bom. Não, dê por amor à obra de Deus. A Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Mateus 23, 23. Leia aí. Quem pode ler? Lê o irmão Alex, por favor. Mateus 23, 23. Jesus aboliu o dízimo. Em que parte a Bíblia diz que Jesus veio abolir a lei? Pode ler? Mas está escrito que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Quem diz que a palavra fim aí significa abolição ou final de alguma coisa? Fim aí significa outra coisa. Significa que o propósito da lei é apontar para Cristo. Fim aí não significa final de alguma coisa, mas significa um propósito de algo. Quando diz que o fim da lei é Cristo, diz que a lei aponta para Cristo e não que a lei termina em Cristo. Nós precisamos aprender a entender melhor a palavra de Deus. O próprio Jesus disse: eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumpri-la, eu vim para completá-la. É lógico que para nós gentios tem algumas partes da lei que nós não devemos cumprir. Tem algumas coisas da lei que não é para nós. Circuncisão, a guarda do sábado, a prática da alimentação caché, né, que é aquela parte de não comer caranguejo, não comer siri, só comer animais marítimos que tenham barbatana e escamas, animais terrestres que tenham casco fendido em dois e que ruminam, que come, vai para o estômago e que volta para a boca e remói, come e depois isso é ruminar, depois devolve para o estômago, né? E alguns dizem que a ovelha tem, foi até o pastor que falou, que a ovelha tem dois estômagos, não
Mas quem disse que o dízimo foi abolido? Lê aí pra gente, faz um favor, irmão Vamos Alex. lá. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Então vamos lá. Vocês são hipócritas, porque vocês dão o dízimo do endro, da justiça, do endro, do cominho, da hortelã. E negligenciais o que há de mais importante na lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Hipócritas, fazei estas coisas primeiro, sem esquecer aquelas. Ou seja, pratica primeiro a justiça, a misericórdia e a fé, mas não esqueçam de continuar dando dízimo. Quem disse que Jesus proibiu alguém dar dízimo? Aí tem um pessoal que fala por aí. Tem. Não, eu vou assim. Eu vou falar de um jeito Mais suave. mais suave. Isso. Que entendem que o dízimo não é para a igreja, mas vem cá. Tudo bem. Ah, que o dízimo Deus cobrou do judeu, mas não da igreja. A igreja não é uma continuação do judaísmo? Surgiu do judaísmo. Meu amigo Cohen, sabe o que ele fala mesmo quando eu converso com ele? Que aquele que acredita em Jesus torna-se um judeu espiritual. Porque Jesus, ele era um judeu. Ele praticava o judaísmo, ele era circuncidado, ele guardava o sábado. O cristianismo é a invenção do homem, pô. O cristianismo é a invenção do homem. É verdade, isso aí também dá pano pra mão. Isso aí dá. Então, mas E aquele que fala assim que Esse que essa. não, pastor, na igreja hoje a gente encontra aquele que fala que ele não é dizimista porque ele não tem renda fixa, mas trabalha por conta própria e Isso é assim, mano. não tem? Não tem? Já viu isso? já. Mas você querendo. ele não Pobre, mas não dá. Não, assim, trabalhar por conta própria, não tem carteira assinada, não tem a renda fixa. Entendeu? Mas tem pessoas que não dá por isso. Fala a justificativa. Mas você não tem como ele anotar, não? Então, isso que eu tô A falando. É nota porque a pessoa que ele não ganhou quer dar. de Não, a expressão certa não é nem dar, é entregar, devolver, né? É devolver. Essa é a verdade. Já vimos isso aí, irmão. Até porque cada hora eu pego o serviço no preço. Tem um ditado que é muito certo em cima disso daí. Não é fixo, mas dá. Quem quer faz, quem não quer dá desculpa. Virar um pouquinho aqui na Olha, metade. Arthur Machado planta feijão. Agora tá plantando, ele tá bonito lá, com feijão aqui. A primeira colheita dele, todo mês ele tem um time do que ele plantou. Assim, ele planta, ele não vende para ninguém não, ele planta para comer mesmo. Ele consegue dar o dízimo do que ele planta. É, pra fazer meu matinho aqui, que meu O terreno. que dá lá, ele separa, de alguma forma, ou ele vende para alguém, só aquele monte que ele tem que dar o dízimo daquilo que ele investiu. Então, o pastor tocou no assunto agora que eu queria perguntar. O pastor me incentivou a perguntar isso aí. Dízimo é só finança, por quê? Não. Isso aí também eu tenho uma dúvida disso aí também. Não, pra nós. Porque pra nós o que conta é Porque olha isso. só, Boa pergunta, por quê? A economia da antiguidade, ela não era baseada em dinheiro. A moeda já existia na época de Jesus. Mas a economia ainda não era capitalizada. no caso era base de troca, né? Era base de troca. Então, por exemplo, naquele tempo, se eu tivesse uma plantação de feijão, meu irmão tivesse uma plantação de arroz, o presbítero Rafael tem lá umas cabeças de gado. Opa. Né? Mas aí, É amor não, é amor mas não. aí o gado que o presbítero Rafael mata, acaba sobrando tanta carne que estraga. E aí a minha plantação de arroz que eu falei, né? Tá assim, eu não estou conseguindo me alimentar e está estragando. Da mesma forma o seu arroz. O que eu vou fazer? Troca. Vou trocar. Sim. Que aí nós três vamos passar a comer arroz, feijão e carne. Era assim naquele tempo. Então, como a base da economia era a agricultura e a pecuária, a criação de animais e a plantação,
Por causa disso, o dízimo era dado não só em plantação, mas também, não só, mas também em dinheiro. Ok? Mas a Bíblia dá mais ênfase à plantação, porque era a vida da época. Hoje em dia, ninguém tem plantação. Alguém vive? É claro, eu tenho um pé de tangerina em casa, estou plantando um pé de maracujá. Né? Então, mas alguém vive aqui à base de plantação? Não. Pastor Reginaldo. A dinheiro, né? Então, nós vivemos à base de dinheiro, porque nós vivemos num mundo capitalizado, onde a economia ela é baseada no dinheiro. A nossa condenação, a maioria das igrejas é no Espírito Santo. E agora não, já viajei para lá, achava interessante. Na igreja, os irmãos levavam um estoque mesmo de café. Se você dá o pastor, depois negociava, ele que vai vender. Eles produziam tanto lá e mandavam para a igreja. Fardo de arroz, de café, tudo na igreja, estocado. Era o dízimo deles. E Deus recebe também. Recebe. Aí, gente, eu eu tenho não duas tô questões aqui. Olha, eu recebo Eu tenho duas questões. o Bolsa Família. Eu tiro. Antigamente, o dízimo aqui, conforme explicado, era a base de troca. Correto? Que dá 20% Diferente de do dia de hoje, que é financeiro. Não, Por que nós vemos muitos pastores usarem o dízimo de construir templos enormes e luxuosos, sabendo que Vai só abençoando. poderia dar muita viúva, muito órfãos, e quando Jesus voltar, o templo em si, que é feito de esses templos luxuosos, que é feito de tijolo, de cimento, vai ficar tudo aí. Aí eu vou te dizer uma coisa que poucas pessoas perceberam. Na Bíblia, Depois tem outra questão. tá, na Bíblia, 2 tipos de dízimo. Tem o dízimo anual, que era dado todo ano. E existia o dízimo de 4 em 4 anos. O dízimo anual era para o sustento dos sacerdotes. E o dízimo que era dado de 4 em 4 anos era para o sustento das viúvas e dos órfãos. E ninguém faz mais isso. Não. Exatamente. Estou esquecido dos órfãos. Então, agora a respeito da sua pergunta. Por que constrói templos luxuosos e esquece das pessoas que estão passando necessidade? Falta de eu penso que seja falta de sensibilidade espiritual e até humana. É onde entra a questão do amor que a gente estava falando mais cedo. Porque tem muitas vezes nós vemos templos aí luxuosos e muitos irmãos ali dentro passando fome, passando necessidade, enquanto outros estão nadando em dinheiro, entendeu? O apóstolo Paulo falou que a razão dele, edificar estaca, tendas, era justamente porque a finança da igreja deveria ser voltada para os menos afortunados e para os enfermos. O apóstolo Paulo falou. Aí lá em Tessalônica, ele disse que ele e o companheiro dele trabalhavam dia e noite para não ser pesado para a igreja. Mas também por outro lado, não entendi. Por outro lado, lá em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo escreveu que ele deixou igrejas das quais ele recebia até salário. Ele recebia salário de igreja. Mas é diferente de Não, região. mas aí entra aquela questão. Tessalônica, não? Mas aí entra aquela questão. Para quem ele está se descrevendo, qual é o conceito da dessa região? questão? Corinto, eles falam que a igreja é Isso, rica. então, ele está Corinto, uma região rica. Você está numa A igreja ali era Ele falou para o eu deixei igrejas das quais eu recebia até salário para vir vos servir. Ele não recebia salário de Corinto, ele deixou a cidade, possivelmente Tessalônica ou Filipos, para ir para ir servir a Corinto, entendeu? Presbítero, na outra questão é o seguinte. Ó, 3:11 que diz assim: e por causa de vós repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra. Isso aqui é, no caso, a questão de quem? Para o dízimo, correto? Sem receber. Vamos lá. No campo vos será terra, diz o Senhor, e todas as nações vos chamam
bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa. Creio eu que seja uma terra abençoada, que produz. Né? Por que nós vemos muito dizimista hoje passando um aperto terrível? A nossa terra Se a Bíblia está dizendo que é uma terra deleitosa. Nossa terra é Vem assim. cá. E vai repreender o devorador. A nossa terra é assim, né? Sim, Brasil. exatamente. Só que no caso aqui, essa terra aqui que eu vejo como uma pessoa. Começou? E não como o lugar. Lugar. Sim, está entendendo? Como pessoa. Então, quem disse que dar o dízimo é sinal que você sempre vai viver na bonança? Mas vai dizer- Abraão não Quando era tá dizendo aqui? dizimista? Quando tá Não, dizendo não, aqui? não, 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 ó, presta atenção. Abraão não era dizimista? Ele não teve período de fome? Teve. Jacó não era dizimista? Ele não passou período também de fome? Tanto é que Abraão foi pro... A questão aí é o inverso. Eles não estavam, ou seja, eles achavam que eles estavam passando fome por dar o dízimo. E deixaram de dar o dízimo porque estavam passando prova. Mas não. Eles estavam passando prova por falta de dar o dízimo. E tem uma outra coisa. Quem dá o dízimo, Deus sustenta. Pode passar provação, mas Deus sustenta. Sim, eu sei. Sustentar é uma coisa, mas tem gente que passa uma necessidade Mas o que você terrível. falou ali é interessante. O autismo não lhe garante essa estabilidade, não. Você tem um conforto na aprovação. É isso que as pessoas não entendem. As portas se fecham, mas você não mendiga o pão, que é também mendigar o pão, eu já não concordo, não. É. Aí eu acho complicado. É uma coisa assim, eu tô na prova, mas minha consciência está fica- limpa que eu... Você fica mendigando. Não, eu Vem um aperto ali, depende do teu irmão te ajuda com alguma coisa. Eu você sabe, fica aí. Entra no portinho, e catando um negócio no meio do... Ah, não, aí você vai lá, eu não concordo, não. Aí não. Agora, você passa a aprovação, isso passa. Você vai ser um período de escassez, mas Deus vai, tanto que está lá, nosso Deus é Deus de gerê, o Deus que provê, e vem com a provisão. Né? Mas aqui está dizendo, ó, e vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Onde diz que essa abastança será permanente? Não, no momento não. No momento nenhum. Então veja bem. Deus fechou o céu. A gente tem que entender algumas coisas que eu sei que para explicar vai demandar tempo. O clima de Israel é diferente do nosso. A agricultura de Israel é diferente, principalmente naquele tempo. Hoje tem formas de se enriquecer de Tecnologia lá. tecnologias para regar o sol, Diferente, na época né? não tinha. Na época era, sabe como? Deserto. Ó, em Israel só existia 2 temporadas de chuva. Uma no início do ano, outra no final do ano. Somente 2 temporadas de chuva no ano inteiro. O que eles faziam? Eles plantavam na temporada de chuva para fertilizar aquela raiz, aquela semente. Mas aquela semente ela só brotava e chegava num tamanho adequado para a produção no final do ano, na segunda temporada de chuva. Se houvesse um ano de chuva, o povo já passava provação. Nós comemos quantas vezes por dia? Ah, eu nem sei. Depende. Eu como 4 vezes por dia. No inverno Depende não. da fé do crente. Então, eu como 4 vezes por dia. Misericórdia. Café da manhã, almoço, lanche Lanche e Tá a janta. resmando, e não? janta. A janta. Também. Então o prefeito tá dando dízimo não, porque o devorador tá aí. Na segunda-feira é assim, porque ainda tem lanche aqui no Irmão, naquele tempo, o israelita, alguém que vivia naquela região, só fazia 2 alimentações por dia. O trigo
produção de leitos. Caso passasse um ano sem chover, ou uma das duas estações do ano sem chuva, eles passavam a comer uma vez por dia. O povo aí, ele estava sendo castigado por Deus por não dar o dízimo. Deus falou que quando eles dessem o dízimo, ele ia abrir as portas do céu para abrir uma abastança, mas não significa que essa abastança será permanente. E outra coisa, nós não damos o dízimo para ser abençoado, para sermos abençoados. Nós damos o dízimo por sermos abençoados. Nós devolvemos para Deus o que Ele já nos concedeu. Que a gente só pode dar o dízimo à medida que a gente tem uma renda para pagar, para devolver. Então é Deus que abre as portas. Olha, passei por uma experiência um tempo atrás, eu sei que vai demandar tempo também, mas vamos tentar ser rápido. Quando eu fiquei viúvo, eu peguei o valor do DPVAT, eu não dei o dízimo do DPVAT, que eu achei que era dinheiro de sangue. Me deu bom dia também, se passou isso. E aí eu usei o dinheiro todo na compra, reforma e móveis da casa que eu comprei. Acho que foi uma das coisas mais sábias que eu fiz, foi ter pego o dinheiro, ao invés de torrar, gastei tudo na casa, onde eu vivo com pelo menos uma das minhas filhas hoje. Mas aí eu passei por um período de um ano desempregado, em 2007. Mauá bombando, obra do Mexilhão, eu desempregado. Fui chamado para trabalhar no estaleiro Mauá, exatamente na obra do Mexilhão. Quem me chamou foi o cabeça da pintura do Cachimbal, ali na Ilha da Conceição. O estaleiro Cachimbal na Ilha da Conceição. Não permitiram a minha entrada. Eu cheguei em casa chorando. Vocês sabem o que... Vamos deixar alguns detalhes de lá. Né? Até porque também está sendo filmado. Filho, né? Criança. Aí teve uma... Aí eu cheguei, estava chegando anos da eleição, eu planejei conversar com meu tio. Aí eu orei. Falei, Senhor, por que eu estou passando por isso? Aí abri, eu não gosto de fazer isso não, porque isso aí é uma espécie de bibliomancia, né? Mas eu creio que Deus honra a nossa fé. Isso. Eu fiz isso 2 vezes só e nessas 2 vezes Deus falou comigo. Foi um momento de necessidade mesmo. É necromancia porque quando a gente abre e cai numa maldição, aí a gente, não foi isso aqui, não foi Deus não, né? Aí caiu lá. Quando eu abri, aí Deus falou comigo assim, sou eu quem abro as portas do céu. Sou eu que derramo a chuva sobre a terra. Sou eu que dou prosperidade. Sou eu que abro as portas de emprego trazendo para os dias de hoje. Então eu fechei a Bíblia e orei de novo em pensamento. Senhor, é por causa que eu não dei o dízimo do DPVAT que eu estou passando por isso? Aí eu abri a Bíblia e caí no Novo Testamento naquele texto que Jesus diz assim, dê a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Você está ao contrário, né? Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Confirmando que eu estava passando por aquilo por não ter dado o dízimo. Aí eu fui, não, sério, uma experiência. Aí eu fui, no mesmo dia eu fui conversar com meu tio avô, o pastor Paulo José Lopes, que foi durante 30 anos diretor do CT7 do Alcântara, e quem me abençoou lá também com a bolsa. Fui trabalhar nas eleições, ele foi candidato a vereador de Magé em 2008. Chegando lá, trabalhei lá com ele, mais ou menos um mês. Aí deu uma aliviada, eu comia na casa dele. Nós estávamos na casa dele e ele e a família sempre me trataram muito bem. Aí, através de lá, o meu primo conseguiu para mim para eu trabalhar embarcado. Eu passei a ganhar 3 salários mínimos por mês. Em 2008, embarcado eu ganhava R$1.500 por mês. Naquele tempo era um dinheirinho bom. Que valeria mais ou menos uns R$3.000 por
Então eu passei pela experiência, reconheci. Vou te falar outra experiência que eu tive. Antes essa, eu acredito que eu passei esse um ano de provação, porque eu não dei o dízimo do DPBAT. Ó, eu trabalhava aqui na Autopeças, o pastor lá não conhece, do Márcio. Eu pegava carona para ele, com ele, até Santa Luzia. De Santa Luzia eu ia, que eu estudava no CT7, Seminário Congregacional Alcântara. Eu ia de Santa Luzia até o seminário a pé. Estava mais ou menos 40 minutos todos os dias. Para ir para lá é de segunda a sexta. Aí, em um desses dias eu orei, falei, Senhor. Só que eu orei errado. Porque ainda que eu esteja ganhando um salário mínimo, independente de qualquer coisa, eu devo ser fiel ao dízimo, ao Senhor no dízimo. Naquele tempo, às vezes eu separava o dízimo, só que como eu congregava longe de casa, eu demorava para devolver. Aí quando eu separava o dízimo, eu cavava o gás. Só que ao invés de eu ser fiel a Deus e acreditar na providência de Deus, eu ia lá e... Entendeu? Entendeu? Eu deveria ter mais fé para chegar e falar, não, eu vou dar o dízimo e sei que Deus vai prover. Eu não fiz isso. Aí uma dessas ocasiões, eu estava indo para o seminário, eu orei a Deus e falei assim, o dia que o Senhor, orei a Deus e falei, Senhor, o dia que o Senhor me der um emprego, onde nele eu venha ganhar mais de 3 salários mínimos por mês, eu vou ser fiel ao Senhor. Eu creio que a minha oração não foi muito sábia, por quê? Primeiro, eu já deveria ser dizimista por ter um salário. Segundo, porque eu não devo impor a Deus um valor limite para ser dizimista. Eu tenho que ser dizimista, ainda que eu ganhe meio salário, ou um terço do salário, entendeu? De qualquer coisa. Mas eu sei que depois de 3 meses, eu estava trabalhando na UTC. O salário, na época, era R$250 por mês. Isso em 2003. Eu ganhava, era 5 mil e... Acho que era... Não, era... Na época eu ganhava R$515 por mês. O salário era 250. No final daquele ano de 2003, passei a ganhar R$753 por mês. Mais de 3 salários. Naquele tempo para cá eu procurei ser mais fiel a Deus. Só que Deus, ele prova a gente, né? Não tem os 30 dias que eu trabalhei lá com meu tio avô, ele não ficou me devendo um centavo. Mas do pouquinho que ele me dava, eu separava o dízimo. Em 2019, eu trabalhava numa escola, lá que o pastor Arão conhece, Márcio Lisboa, ganhava R$500 por mês. Separava 50, entregava. Eu acho mais fácil dar dízimo do pouquinho do que do muito. O crente da igreja, ele ganha um salário mínimo e dá o dízimo. Quando passa para 3, 4 salários, ele já acha que é muito dinheiro, o mesmo 10%. É o mesmo 10%. Então, Vou falar 10%. Mas ele tem dificuldade de Não dar. vou aumentar mais. Hein, pastor Arão? Mesmo 10. Eu lembro que em 2015 eu trabalhava na Enaval. Fui mandado embora, já estava na universidade para fazer o curso de História. Quase terminando o curso de História. Aí eu peguei R$20 mil. 10 mil de quita e 10 mil de fundo de garantia. Isso juntando com a multa rescisória, juntando com tudo. Separei disso, 2 mil. Dei na igreja. E o restante eu deixei na caderneta de poupança para poder me sustentar e continuar pagando a faculdade, né? Mas Deus abençoou. Deus abençoou. Então, assim, a gente não deve dar o dízimo para ser abençoado. A gente já deve dar o dízimo para ser abençoado. E se Deus abriu a porta, pode ser de um salário. Porque a bênção não está no muito. Jesus disse o quê? A Bíblia diz o quê? Que aquele que é fiel no pouco, também será fiel no muito. É porque foste
fiel no pouco, sobre muitos colocarei. Né? Então, aquele que diz que para eu dar o dízimo tem que ganhar tanto, igual eu fiz na minha inocência lá no passado, então está errado. Sabe por quê? Quem disse que eu vou ser próspero só se eu ganhar 10 mil reais por mês? Com um salário mínimo, a gente sabendo administrar, a gente consegue ser próspero. Mas a pergunta dele não foi do irmão Alex, talvez entre os irmãos em Malaquias, porque em Malaquias te dá te cobra, mas também tem uma promessa ali, né? De repente, quando faz essa pergunta dele, assim, fazer prova que você vai ver que vai prova de mim. acontecer. E você não acha que de repente seria uma coisa assim também, Gente, talvez, 10 horas, vamos embora. de cada pessoa desenvolver uma fé em cima disso? Que eu, por exemplo, apesar de eu entender o que o senhor falou, mas eu particularmente eu tenho outra visão. Eu não discuto o que o senhor falou. Eu vejo o seguinte, eu vejo a prosperidade através do dízimo não sendo momentânea, sendo constante. Por quê? Porque essa abertura dos céus, né, que vai haver essa abastança na nossa vida, eu vejo isso, a primeira coisa da gente é a inteligência. Não é a provisão financeira, é a inteligência, a estratégia. Ele, por exemplo, agora começou a fazer um curso de mecânica. Que eu vejo nele, estou fazendo um curso de mecânica. Eletricista. Ele está com uma visão, ele buscou um caminho, não vai fazer eletricista só por curtição, ele quer prosperar. Então, isso que eu vejo que são estratégias que Deus abre a sua visão, você se lança, aí você tem comunhão com Deus, dizimista. Essas bênçãos vêm de maneira sobre sua vida, Meu filho. e na permanência você se mantém, apesar de um outro momento tentar vir com o nível, mas você se mantém. Quando você deixa de ser, primeiramente, sincero com Deus, né, antes de fazer a oferta, de se consultar com seu irmão. Até prova não, né, pastor? Vai embora. Quando você deixa de cumprir isso, e aí também você não atenta, que eu acho que antes da fé, vai ter atitude, ação. Eu acho que Paulo foi um grande homem de Deus, porque Paulo tinha atitude. Não basta você acreditar, né, para abrir para você tem que ter atitude. Então, assim, eu falo isso por mim, já fui meu time na igreja, eu falo sobre isso. Eu ia para a obra, eu fui pedreiro. Eu achava que o pedreiro não vai ganhar dinheiro com quantidade de dedo popular no bolso. Um dia eu acordei para o ramo social e falei, você é um empreiteiro. Minha mulher riu. Cheguei lá, peguei obra de empreiteiro, tinha muito entrando para amigos do meu pai. Então, não é estudo da faculdade, nada disso. A prosperidade veio primeiramente. É ação, atitude, em cima da palavra. Sim. Então, assim, eu acredito muito nisso. Tem a palavra de Deus. Você toma posse daquilo ali e você vive uma vida de intimidade com Deus, bonitinho, se lança e vai embora. Ontem mesmo eu estava com um rapazinho, morou comigo, eu em lua de mel, ele estava comigo numa obra. Ah, já está indo, já está acabando já. O garoto era meu ajudante, sabe quem ele é hoje? Um dos maiores empresários na área de imóvel. Ele gosta muito de mim, eu abracei, ele veio do Nordeste e não morar. Eu botei dentro da minha casa, me respeito, estou mudando da minha casa assim casado. Ele entrou, meu filho tá ele foi para a igreja, Deus é amor, ensina muito essa questão do. Ele falou assim, pastor, falou comigo ontem, olha, eu estou construindo agora 8 prédios. Você fez um garoto que veio assim, primeiro, ele tinha fé, que lá nas amês, para não sacodir. Primeiro, teve a fé e teve a atitude. Ele foi morar com a menina, né? Depois ele estava meio que morou com a menina, ele montou tudo, a menina foi embora, não quis casar com ele, levou tudo. Ele reconstruiu tudo de novo. E um grande marceneiro, empresa dele, bom, mas foi estar com 13, 15 empregados. Eu acredito que era o pastor Carolino. Não, esse menino já morou com o pastor Carolino lá. Ele é novo, acho que o garoto não tem nem 30 e poucos anos. Então, aqui eu vejo, acho que essa prosperidade pelo dízimo tem esse conjunto de intimidade com Deus, e isso é para crente também, isso dá para ter crença, intimidade, e eu vejo isso é uma constância. Mas assim, vem as pressões, sua empresa vai querer a falência, né? Aí você vai bater, vai dar uma situação, você vai voltar novamente, aí não vai. E
Mas isso que eu penso, né? Vocês podem discordar com isso aí. Eu particularmente eu vejo como um ato de gratidão, fé e fazer a obra também. Não, sim. Porque a fé sem obra, isso é fazer a obra também. Sim. Entendeu? Eu vejo, esses são os pontos assim, Não, são esses elementos que te levam a A gente também não pode desfazer o que está escrito ali. É uma coisa muito forte, cara, que está escrito ali. Sim. É uma coisa, fazer prova de mim. Não, sim. Mas uma isso coisa aí muito também, vejam bem, o povo de Israel nesse tempo ele estava vivendo numa situação financeiramente difícil. Então, quando Deus fala que vai derramar a abastança, por exemplo, vou citar um exemplo. Lá no tempo do profeta Eliseu, o exército, se não me falha a memória, o exército da Síria, começa com S, não da Assíria, começa com A, cercou Israel, cercou Samaria. E aí o povo começou a passar fome lá dentro. Aí Eliseu chegou e falou, olha, amanhã Deus vai derramar abundância aqui. Mas o povo estava na fome. Aí o que aconteceu? Aí o general, chegou, o general duvidou. Aí Eliseu foi e falou, tu verás, mas não vai participar disso. Aí no dia seguinte tinha 4, se não me engano eram 4 leprosos, né? Aí eles foram andando em direção ao arraial dos inimigos, que eles acharam, não, se a gente ficar aqui a gente vai morrer. Se a gente for, a gente também deve morrer, vamos arriscar, vamos lá. Chegaram lá, encontraram o arraial dos inimigos vazio. Mas não ficou, não foi 3, né? Deus fez ali uma obra que os inimigos fugiram. Eles pegaram despojo, é você tomar posse dos bens que pertenciam ao exército inimigo. Ele levou para a cidade e o povo comeu. Mas isso aí foi momentâneo. Assim, eu estou falando isso por quê? Porque eu não estou falando também com isso que essa bênção aí de Malaquias também será momentânea e que a bênção sobre nós será momentânea, não. Eu estou falando que Deus, ele falou isso porque primeiro o povo estava passando um período de dificuldade. E aí Deus foi e falou, vou derramar abundância sobre vocês. Você pensa, se a base da economia é a agricultura e a pecuária, e se ficou 3 anos sem chover igual no tempo do profeta Elias, a prosperidade viria através da chuva. Tranquilo. Tá bom. Tá bom, tá liberado. Daqui a pouco começa a ligar de novo. Tá abençoado. Eu associo isso também ao Salmo 23. Sabe? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não quer dizer que você vai ter tudo, mas o que você não vai ter, só pelo fato de ter Deus na sua vida, você não vai sentir essa... Isso. E outra coisa, quem diz que só pelo fato de você dar o dízimo você vai ser abençoado? Porque muitas das vezes nós somos fiéis a Deus em tudo, mas não somos aqui, ó. A gente vai receber bênção. Só um minutinho, ó. Eu dou meu dízimo, só que em meu coração está dividido entre Deus e o mundo. Mas peraí, Deus vai dar uma prosperidade sobre mim? Ontem chegou um jovem aqui, se eu priorizar, o que Jesus todo mês eu diz? Buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça. todo mês me entendo. E as demais coisas. Todas essas coisas. E todas isso, obrigado. Todas essas coisas me serão acrescentadas. Ou seja, se eu me dedicar ao reino de Deus, vestuário e comida, teto sobre a minha cabeça, Deus vai providenciar, entendeu? Então assim, não é só o ato de dar o dízimo. Às vezes essas pessoas dão o dízimo, mas o coração não está em Deus, está em outras coisas, entendeu? Então assim, porque eu acredito nisso, eu acredito que se você for fiel a Deus em tudo, principalmente no seu coração de servir a Ele, por exemplo, eu não acredito que uma pessoa que por mais que ela seja fiel a Deus no dízimo, mas que no domingo, nos dias de culto, o coração dela fica dividido entre o jogo do Flamengo e o culto. Vai ter prosperidade financeira? Não acredito que vá. Porque nós devemos priorizar o reino de Deus e a sua justiça.
Ah, o irmão dá o dízimo, mas ele vive uma provação do caramba. Mas será que está sendo fiel? Tem que ter. É um coisa, A gente é tem. uma coisa. Lá em Achai, eles chamam de. Essa empresa Tem aprendida que de ter, Achai. não é? É o dízimo do Não, tempo. uma coisa está puxando a outra. Eles não têm. Lá em Achai eu aprendi isso lá com eles, interessante. Eles perguntam isso lá em Achai. Irmão, tem que dar o dízimo do tempo, você dá o 10% do seu tempo para Deus. É assim, é interessante isso, né? Assim, não é regra, não é porque é sinalzinho no final do túnel. Você dá dinheiro, mas não consegue parar. Você para aqui, ó. Você vem para cá para estudar costologia, você está dando tempo para aprender de Deus, sobre Deus. Ó, e é verdade, sabe por quê? Eu vou falar uma coisa para os irmãos, um testemunho que eu estou dando da minha vida. Mas sabe como que Deus abriu as portas para mim do estaleiro? E do estaleiro da universidade? Sabe como? No seminário. Estava fazendo seminário. Aí eu trabalhava, eu saí daqui do Márcio e fui trabalhar numa Lava Jato ali em Marília. Só que o dono do Lava Jato não estava me pagando as 3 semanas, faltando as coisas de casa, filha pequena, mulher grávida, faltando as coisas de casa. Aí eu peguei a bicicleta, eu passava por aquele condomínio de José de Anchieta que tem ali em frente à pista, esse daqui para lá porque é o primeiro. Já estou encerrando já, tá? Não, tranquilo. Relaxa. Aí, ali trabalhava um amigo meu, irmão em Cristo, chamado Josivaldo, presbítero Josivaldo. Falei, pô, Josivaldo, não tem alguma coisa pra mim não? Até pra lixeira eu aceito, tô precisando, eu trabalho ali, meu cara já tem um tempo que não me paga. Ih, Renan, não tem não, mas passa por aqui de vez em quando tiver eu falo com você. Eu falei, tá bom. Aí, peguei a bicicleta, montei e fui pro trabalho. Aí passou um irmão por mim. Aí Josivaldo chegou e falou, Reinaldo, vai aqui com esse irmão. Eu não planejei nada, olha só, eu não planejei. Vai ali com esse irmão que está aqui, vê se você arruma alguma coisa. Eu falei, tá bom, aí desci da bicicleta, voltei, eu falei, pô, tem que pagar a passagem, não tem jeito de passar não. Aí ele, não, é ali perto, quando eu fui ver, era perto onde eu morava, José da Prata. Aí passei em casa, troquei de camisa, aí fui lá, chinelinho de dedo mesmo. Aí descobri que os donos da empresa, era Bruanque, os donos da empresa eram pastores. Aí cheguei lá, aí veio o pastor Paulo Moretti, Daniel Moretti, era o chefe do RH. Aí ele chegou e foi perguntando, quem te indicou, chegou até mim, né, eu poderia até ser mais lá no Jesus que me indicou para estar aqui, mas eu não falei assim, eu falei, eu não vim indicado por ninguém não, eu vim por nosso amigo aqui. Aí então eu vou poder te dar a chave, te dar a ficha para você preencher, porque a gente tem que ser indicado. Eu falei, pô, meu irmão, eu moro aqui perto, tenho família, sou casado, sou da igreja, congrego na Assembleia de Deus, do Apolo 3, sou seminarista, estudo no CT7 do Alcântara. Quando eu falei isso, aí o pastor Daniel Moretti chegou e falou assim, eu estudei lá também, eu fiz o mestrado lá. Eu falei, então, poxa, eu sou sobrinho do diretor de lá. Aí ele, quem é aquele baixinho, que eu sou sobrinho, não, aquele baixinho, eu falei, o pastor Paulo José Lopes, barbudo, ele é meu tio avô. Aí perguntou o rapaz que me levou, você conhece ele de onde? Ele está sempre lá no condomínio pedindo emprego. Aí o pastor Daniel Moretti foi, me deu a ficha, eu preenchi. Depois ele foi lá, que meu tio depois falou comigo. Ele foi lá, ele entrou e ligou pro meu tio. Sabe se é verdade. Aí meu tio confirmou, não, sim e tal, é meu sobrinho, eu dei bolsa aqui para ele fazer curso aqui e tal. 2 semanas depois eu estava dentro do estaleiro, 2003, dia 26, lembro até hoje a data, dia 26 de maio de 2003. No final do ano, lá para setembro, outubro, eu estava ganhando 3 salários mínimos por mês. Por quê? Porque me dediquei, porque eu estava me dedicando às coisas de Deus. Buscar em primeiro lugar, então essa palavra é realidade na nossa vida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, Todas essas coisas. ou todas essas, depende da versão, né? Vos serão acrescentadas. Primeiro que essa passagem, ela está em Mateus, mas também está em Lucas. Então, depende das versões também, tá bom? Então, vamos lá então para a gente poder encerrar falando sobre o dízimo. Agora, sobre o precursor, capítulo 4 de Malaquias, versículos 5 e 6.
aqui a profecia sobre a vinda do Elias, rapidamente, diz assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então aqui também Malaquias tem a promessa do Elias. No caso foi o profeta João Batista, que veio no mesmo poder e espírito de Elias. Não está dizendo aqui que Elias Elias virá sim, na grande tribulação. Mas o Elias aqui era o João Batista. Elias se vestia como? E João Batista? Também, pele de camelos, cinto de couro. O ministério de Elias se deu aonde? Lugares desertos. No lago de Querite, né? E no deserto. O ministério de João Batista se deu aonde? Rio Jordão, no deserto também. Então, né? É isso. Bom, a prova a gente deixa para a semana que vem, cada hora, né? Agora outra questão. Agora nós vamos... Bota esperado hoje. Por que tinha que levar o dízimo da casa do tesouro? A casa, trazei todos os dízimos Isso. da minha, a casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Por quê? Porque no templo existia como é que eu posso falar? Existia cômodos para depositar os dízimos entregues. Existia uma espécie de tesouraria, existia armazéns, existia cômodos no templo para os alimentos ali serem depositados. O que eu quero dizer é o seguinte, é que muitos líderes vão querer aplicar essa doutrina na igreja justamente para isso. Mas aí, se alguém se levantar assim, tudo bem, dizimar, para que haja mantimento, tem família necessitada, e aí a igreja vai fazer o quê? É isso que eu estou falando, entendeu? O que nós vemos é o para Monex carrão, filho. Entendeu? É isso que eu estou falando. Tem um acaseado ali. Trazer a casa do tesouro. Para que dela venha maior Mas bastante. aí, Pode você ser o precisa dela que venha Porque maior não bastante. cesta básica, Dela. pedir os irmãos trazer. Pode ter que Não é que esse é para sentido. isso. Da igreja. O pessoal Não é quer dela, fazer que isso. dela te venha A maior gente compra bastante. caixa, Não. microfone. Não, que tá falando Tem cadeira. As janelas do céu Tem para ali, que tem janelas dos céus. E outra coisa, janela. Já perceberam que janela só se abre janela de dentro da casa, ninguém bota um tranco na janela lá de dentro, né? Lá de fora, né? Sempre lá de dentro. Então, outra coisa, devorador aí não é demônio, não. Pode até simbolizar, até pode se aplicar a demônios, mas devorador é gafanhoto. Então, é o sentido aí do versículo aí não seria. Mas no nosso tarefa caso, da nós trazemos igreja. para aquela desorganização, sabia? Você com uma finança desorganizada, você pode dar o dízimo que for. Tipo, que tira hoje a tua... Fidelidade? Que faça você... Equilíbrio. Equilíbrio, você ficar devendo, você...